Olá pessoal, tudo bem com vocês? Está começando mais um Leitura Pop Live. Hoje a gente vai estar na nossa edição de número 15 e vamos falar de um tema muito interessante, que são as histórias baseadas em fatos reais que vieram aí para as telonas, né? Ou vieram para as webs, vieram para os livros. Trazer essas histórias para a arte, para a literatura e a dramaturgia. Olá, João. Olá, Vitor, tudo bem? Pode até parecer que a gente está no coisa, né? Mas, na verdade, qual a nossa grande intenção com esse programa? É falar de uma coisa que é muito importante. A gente sabe quando a gente está falando de ficção, de conquistar o público, de conversar com o público, independente de em que mecanismo, se com um livro, se com uma novela, com uma série, com um filme, com uma radionovela que nem existe mais, mas enfim, vocês entenderam. A gente precisa dramatizar, ou seja, transformar aquilo em algo de interesse do público e se afastar do caráter documental da produção. Então, acho que esse é o grande enfoque que nós vamos dar hoje. É trazer coisas que estão sendo discutidas na realidade, mudando agentes, mudando algumas questõezinhas e transformando isso em dramaturgia, em arte, né? Seja na TV ou no cinema, né, Vitor? Exatamente. Então, João, vamos começar pensando, né? Gostaria até de fazer uma pergunta para você. Qual você acha que é a maior dificuldade, né, da gente trazer uma história que é baseada ou é um fato real para uma obra, seja ela desses diversos formatos que a gente citou? Eu acho que tem uma grande preocupação com essa verossimilhança, né? E depende muito da proposta da pessoa. Se a pessoa for trazer uma obra que vai apostar mais no fato, ou seja, não vai adaptar muito, trazer coisas ficcionais, eu acho que é muito importante que aquilo represente, né, a alma. Por exemplo, vou fazer uma obra baseada na vida de fulano, o caso de Hebe. Vou fazer a obra baseada na vida da Hebe. Então você tem que tomar muito cuidado, porque ela é uma pessoa pública, né, tem toda uma história, tem uma personalidade, tem um nome. Então, eu acho que essas são grandes preocupações. E você, João? João travou. Tá ok aí? Pode ir, pode ir. Então, eu concordo plenamente com você. Eu acho que existe, obviamente, essa questão do cuidado, mas é o que eu acho que o mais difícil, na verdade, na minha opinião, é você conseguir encontrar uma brecha para construir dramaturgia em cima daquilo ali. Né? É bom que nisso eu já posso citar o meu primeira anotação, que é a minissérie A Casa das Sete Mulheres, da Maria Adelaide Amaral e do Walter Negrão. Por uma coisa bem simples. Eu também poderia citar a Muralha, por que não? Né? Lá, aí eu não citaria nem essa versão de agora, mas eu citaria a primeira versão lá de trás, de 69, da Ivani Ribeiro com o Paulo Goulart. E que é aquela, tanto em A Muralha, que é transformar os bandeirantes ali, o bandeirante principal, num grande personagem da dramaturgia brasileira, quanto em A Casa das Sete Mulheres, em transformar Anita Garibaldi e Garibaldi em grandes personagens da dramaturgia brasileira. Né? Eles deixam de ser apenas os grandes personagens da história para se tornarem também os grandes personagens da dramaturgia brasileira. Esqueci de falar de Novo Mundo, né? Esquecemos de anotar na nossa reuniãozinha diante do programa, que é uma novela que também traz isso, né? Beleza, o Dom Pedro era muito pior do que aquilo, do que foi mostrado, e não é uma passação de pano para ele. A Leopoldina termina os seus dias diferente dos dias que ela termina na novela. A Leopoldina morre pouco tempo depois, né? O Dom Pedro continua com as traições. Então, assim, percebe que, apesar de vida real, isso é pouco dramatúrgico, isso é pouco que o público espera de uma dramaturgia. Ninguém queria ver a Leopoldina morrendo no final, ninguém queria ver o Dom Pedro I também o tempo todo naquela situação, porque a figura que queria se passar ali era o Dom Pedro altivo, corajoso, né? A figura que a gente infelizmente viu muito nos livros, né? Corajoso, que é o cara que faz a independência ou morte. É o primeiro grande líder brasileiro, o primeiro imperador do Brasil, o primeiro e um dos únicos imperadores do Brasil, né? Então, assim,
eu acho que a grande questão está em você enxergar aquele personagem como dramaturgia, né? E entender em que brechas ele te dá, para que tipo de dramaturgia você quer falar. Dom Pedro I serviu, por exemplo, para o Quinto dos Infernos, com o Marcos Pasquim, para ser um personagem extremamente cômico que aquela produção queria. Então, Dom Pedro tinha uma brecha ótima para ser um personagem cômico, apenas cômico mulherengo, o Quinto dos Infernos, da forma que pedia. Dom João, no Quinto dos Infernos, também serviu como um personagem cômico na situação da coxinha. Todo mundo falava, né, que Dom João VI comia muito, sempre andava com uma coxa de galinha na mão e tudo mais, serviu comicamente para aquilo, então dramaturgicamente serviu aquilo. Da mesma forma que, diferentemente de como foi na versão de Novo Mundo, que o Dom Pedro I serviu para ser aquele cara que é o grande galã da produção. É uma outra realidade. Então, eu acho que a maior dificuldade, uma grande dificuldade, é você enxergar a dramaturgia ali. Por isso que é tão difícil retratar Hitler. Porque Hitler é uma figura tão assim, que a gente não consegue enxergar traços muito grandes de humanidade, que transformaram em um grande protagonista. Seria difícil em qualquer produção brasileira, uma novela ou qualquer tipo de história do tipo, né? Seria muito difícil. E aí, o que a gente vai buscar nesses personagens é encontrar um lado da sua personalidade que sirva para a nossa produção. E aí que o personagem se mostra um grande imponente, um grande personagem da história, como, lembrando, Tiago Lacerda, em A Casa das Sete Mulheres, foi um grande galã Garibaldi, que deixou de ser apenas aquele dos livros e também passou a ser o galã da TV brasileira, né? Exatamente. Eu acho também que quando a pessoa vai trazer uma história de fatos reais, eu acho que primeiro uma coisa que tem que ser muito relevante de pensar é: será que essa história, do jeito que ela é, a gente vai conseguir transpor ela para a estrutura de uma novela, de um filme? Ou seja, não é simplesmente, quero retratar a história da minha família, uma novela. Tá, mas você vai precisar fazer concessões, precisar fazer alterações. Porque a estrutura da novela é muito diferente da estrutura da sua família. Por mais que a sua família, por exemplo, tenha traição, tem isso, não é a mesma coisa. Porque a novela, as produções têm, assim, ações, tem mecanismos ali para aprender o telespectador, né? Mecanismos de sua própria estrutura, como a gente já falou aqui sobre a jornada do herói. Então, eu acho que isso é muito importante também, as figuras que a gente vai compor aquela história. Então, Novo Mundo não era uma trama toda, né, de fatos reais. Tinha o núcleo de Dom Pedro, Leopoldina, mas tinham também outros personagens que não eram. E eles também, acho que acrescentavam e muito, né, aquela trama. A própria Ana existiu. Exato. O Joaquim existiu também, só que assim, historicamente a figura deles não era tão dramaturgica, tão chamativa. Então, peraí, não, vamos ter que trazer para cá e vamos ter que transformar em dramaturgia. Os 10 Mandamentos na Record, né? Que o grande boom dos 10 Mandamentos da Record e o grande sucesso, eu repito isso várias vezes, se deu porque ali existia uma história principal, onde você tinha o Moisés, que mais do que o cara bíblico, se tornou um grande protagonista, um grande herói da nação, que estava tirando o povo da escravidão, né? E ele tem uma jornada do herói muito bem feita, Moisés, porque ele está morando no reino, ele é tratado como príncipe, e aí ele sai dali, vai para o deserto, e ali ele conhece a mulher, ele casa, ele tem não sei quantos filhos, e aí ele bate na cabeça dele: agora eu estou preparado, eu tenho que voltar para o Egito para salvar o meu povo da escravidão do personagem do faraó. Então, quando ele vem buscar o povo da situação do faraó, você tem a figura do faraó, que era um cara que era irmão dele de criação, sabe? O faraó era um irmão dele de criação. Eles disputaram a mesma mulher quando eles eram jovens. Quem levou a melhor foi o faraó. A mulher teve um filho do faraó. E a partir do momento que ela teve um filho dele, né, do Ramsés, ela vira uma outra mulher. Ela começa a ficar com traços de ambição. Então, toda essa trama é muito dramatúrgica, embora baseada num fato da Bíblia, né? Mas você precisa trazer ela
para realidade, para essa realidade. Então você tinha vilões muito bem delineados, né? Vilões que muitas vezes eram citados na Bíblia, mas que não eram aprofundados, mas que a Vivian de Oliveira olhou e falou: não, aqui a gente vamos aproveitar, nós vamos aproveitar aqui essa Unity, que era a vilã da novela. E isso fez com que a novela ganhasse toda aquela questão. E é o que difere a dramaturgia ficcional da dramaturgia documental, entendeu? Eu acho que isso é a grande questão, João, da ficção e do documentário, porque muitas histórias da vida real foram contadas em documentários. E quando eu fui pesquisar, né, de alguns filmes, alguns eles já têm essa ideia do documental, como, por exemplo, se eu estiver errado, alguém me corrija em algum lugar, do filme sobre o Freddie Mercury, né, o Bohemian Rhapsody, que, se eu não me engano, ele já traz um tom mais documental do que ficcional, né? É isso. Que acho que o grande tema de hoje é isso. É como a gente dramatiza e também é uma questão também, né, Vitor? Qual é o limite da possibilidade da invenção, né? Porque vamos supor que a gente começou a debater esse caso agora há pouco tempo em relação a Hebe, que o filho veio a público dizer que ali a relação entre ele e o padrasto na minissérie e filme, ela era muito mais exagerada na minissérie e filme do que na vida real. Só que aí também vem essa questão, a dramaturgia é megalomaníaca, é exagerada. Né? Então você precisa entender que ali adaptações precisarão ser feitas para transformar aquilo em cada vez mais dramaturgico, cada vez mais folhetinesco e cada vez mais melodramático. E é assim que funciona. Exatamente. E um tema que tem há muito tempo ele é muito trazido, né, nessas adaptações, em livros, filmes, séries, é a Segunda Guerra Mundial, né? É o Holocausto, né, a situação nazista, né? São problemáticas que são muito abordadas nessas produções, né? Que a gente tem nos livros, nas séries, como eu falei. E um exemplo é a menina que roubava livros, que, segundo pesquisas, está cortando aqui, mas segundo pesquisas feitas por mim, ele é baseado, não chega a ser, né, a história verídica totalmente, como é o caso do Diário de Anne Frank, que é o diário mesmo, ou seja, é a obra ali real, né, não foi algo escrito por outra pessoa, posteriormente, como é o caso... Tinha alguma por aqui, não sei. Da Menina que Roubava Livros, que é um livro muito bom e um filme maravilhoso, extremamente dramático, assim, praticamente impossível você não se emocionar ou chorar com essa obra, porque realmente toca muito, assim como o Diário de Anne Frank. Né? Primeiro que eu acho que uma coisa muito interessante do Diário de Anne Frank é que ela fala que aquele diário, ela dá um nome pro diário, que é Kitty. E aí ela tem uma relação que é maior do que qualquer relação de uma pessoa com um objeto. Então ela desenvolve todo aquele sentimento em meio àquela casa que tem um monte de gente que vai chegando e todos aqueles mecanismos, né, de comunicação. Eu tô lembrando que esses dias eu comecei a ler a adaptação do Diário de Anne Frank para quadrinhos. E é também uma outra, né? A gente fala de adaptar para o filme, tem o filme, que também eu acho que cumpre muito bem o papel do livro. E o quadrinho, ele traz, né? Eu acho que o legal do quadrinho é que, por ser voltado também para um público mais jovem, ele traz coisas que aproximam. Então, os desenhos, a expressão da menina, às vezes meio ranzinza, assim, uma coisa que chega a ser engraçado. Por mais que aquele contexto não fosse tão sofrido, o público, quando lê, né, um público mais jovem, talvez entenda também de uma outra... Assim, óbvio, não é positivo, mas vai entender aquilo, né, naquele sentido que foi feito para eles, não é algo tão pesado e dramático, mas também se reconhece ali, né? Tem uma cena, um desenho, na verdade, dessa adaptação, que é tristíssimo, dela pensando a realidade, que é um monte de guerra, um monte de caveira, né? Um sonho da Anne, e realmente ali emociona, porque apesar de ser um quadrinho, traz aquela realidade dura que as pessoas viveram e que foi retratada em diversas produções. Outra que eu trouxe aqui é o Diário, o Zoológico de Varsóvia, que é um filme, até há pouco tempo, não sei se ainda está na Netflix, né, assisti lá. E é um filme muito interessante, porque, né, ele traz essa temática e também, né, obviamente, como eu falei, baseado
e ter muitos elementos ali dramatúrgicos. Que eu acho que, como a gente estava falando, João, é a grande questão. Você unir aquele fato que muitas vezes talvez não tenha os 3 atos, ou outra estrutura que você for usar aquilo, se apropriar daquela história também, né? Óbvio, respeitando todos os direitos possíveis autorais, mas se apropriar para trazer aquilo para a identidade audiovisual, literária. Assim, duas coisas que eu quero juntar aqui. Você falou isso da Anne Frank, eu acho perfeito, né? A questão da dramaturgia. Eu acho que esse tema veio muito também por conta até do Órfãos do Paraíso, né? Que tá voltando. E que não adianta você ter um tema real. E às vezes, Vitor, nem precisa ser uma história real, mas um tema real, né? Tem a história de Exatamente. uma pessoa, de um recorte, de uma pessoa que está vivendo. A própria Anne Frank é uma É, história real, mas ela é um recorte, né? exato, você está falando de tema real, e quando você falou Órfãos do Paraíso na minha cabeça, eu lembrei de Órfãos da Terra, que apesar de não ser uma história verídica, até por onde eu sei, aquilo ali é um tema muito real, e que muitas histórias se aproximam daquela história. Não existe uma menina com aquele nome, né, que sofreu o que a Laila sofreu, Ela... não é exatamente aquilo, mas aquela história, né? Esse tema, na verdade, é um tema muito real e que eu acho que são sempre muitas novelas, Sim, na verdade, né, João, se apropriam desses temas para se construir, mas com a certeza. história real mesmo são poucas, né? A própria questão de Órfãos da Terra é ter aquele pano de fundo, mas ao mesmo tempo a disputa do amor, aquela coisa toda, é uma forma de mostrar que a gente precisa, enquanto Dramatúrgica, né? autores, dramatizar, pegar aquela Exatamente. parte dramatúrgica e encaixar dentro daquele tema, né? A própria Clone está falando sobre muçulmano, sobre clonagem humana, mas aí ela precisa, ficção científica, tudo aplicar a dramaturgia, aplicar o folhetim, aplicar o bom e velho Alencar, né? E eu acho que é o que aqui no Brasil acaba acontecendo. Eu quero ver o que vai acontecer no futuro, porque assim, eu não acho que no Brasil a gente tem... Porque eu vejo, por exemplo, a Anne Frank é original da onde? Onde que ela Eu nasceu? acho que é Polônia. Deixa eu falar besteira. Posso Google. Também tô achando que é Polônia. Não, Mas só para Alemanha. jurava que era Polônia. Adolescente Mas alemã de origem judaica. então, na Alemanha. Agora, os Estados Unidos vai e faz um filme sobre a Anne. A Inglaterra vai e faz um filme sobre a Anne. Eu acho que o Brasil não é um país ainda que costuma fazer isso. Tipo assim, achei uma história de uma mulher que... Por exemplo, agora a Netflix fez uma série da mulher uma negra que ficou milionária com produto de cabelo, né? Lá no Uhum. início do... Então, assim, o Brasil ele não tem isso de, vou fazer uma história, o Anjo de Hamburgo tá vindo aí, tal, mas mesmo assim, porque a personagem principal tem pés brasileiros, né? Porque se não fosse, também eles não adaptariam. O Brasil ele tem uma dificuldade de adaptar produções que contem história de outras pessoas que não sejam de língua portuguesa, que não tenham nascido no Brasil. A gente tem essa dificuldade. Mas por isso que a gente sempre aplica, por isso que eu estou falando de aplicar o Alencar sempre, né? Porque a partir do momento que você vai produzir, contar a história de uma outra pessoa que não é do Brasil, que você quer objetivar um público que é para além brasileiro, aí você não precisa aplicar o Alencarzão. O Alencarzão é porque aqui no Brasil não adianta. Você tem uma série que é a Entre Irmãs, a minissérie que é Entre Irmãs, que ela é toda nichada, tem o seu cantinho lá, ela é feita no Nordeste e tudo mais, mas ela tem uma super dramaturgia, um super clássico de Alencar, né? Ela, assim, que eu digo, o espírito dela, e que isso aproxima dela do público. Então, no Brasil, você pode falar do que você quiser, mas você nunca pode tirar o pé da narrativa clássica, porque senão tu tende a flopar horrores. Mas aí eu trouxe... a gente estava falando dessa questão da adaptação da... Peraí, rapidinho. Da adaptação da realidade, e aí eu trouxe algumas coisas aqui que adaptaram a realidade, né, de certa forma. Que adaptaram a realidade de certa forma. E aí eu trouxe o 1984, né? O livro, 1984,
e a Revolução dos Bichos. Por quê? A Revolução dos Bichos é sobre a Revolução Russa. Acho que é a Revolução Russa, né? É. E assim, ele simplesmente substitui os grandes agentes da Revolução Russa pelos animais, né? E aquela questão toda. Então, assim, E também tem o simbolicamente, né? contexto da Guerra Fria também. Isso. E aí, o que ele faz com isso? Ele nos traz a uma realidade. Ele nos adapta dramaturgicamente a uma realidade. Ele nos traz uma história com início, meio e fim, aristotélica, né? Com prólogo, enfim, com início, meio e fim, como Aristóteles nos diz, né? O grande precursor até dos 3 atos, posteriormente. A gente pode até falar, a gente vai falar sobre a estrutura dos 3 atos, né? Sinfield, mas ele traz muito disso. E aí eu trouxe ele justamente por conta disso, trouxe um que é Hitler, Retrato de uma Tirania, né? Mas eu acho que o meu olhar está todo voltado para 2 novelas. Nos Tempos do Imperador, da dupla de Novo Mundo, né? Para a gente poder entender se eles vão conseguir, mais uma vez, dramatizar, porque Dom Pedro II, diferente de Dom Pedro I, ele tem uma história pessoal muito normal, né? Pouco dramatúrgica. Já o Dom Pedro I já tinha mais. E também muito pela questão também do endeusamento de Dom Pedro II. Eu vi muitas pessoas que falaram assim, eu quero ver como a dupla vai retratar Dom Pedro II como um ser dramatúrgico, né? Menos Deus e mais herói. Uma coisa mais história e menos Deus. Porque hoje, diferente de Dom Pedro I, embora essas questões que nos levem a questionar a idoneidade de Dom Pedro I, essas questões todas, em relação com a Maria Leopoldina, e toda essa questão, o Dom Pedro I ele tem muito mais aquele negócio da independência ou morte, aquela figura heróica, do que o Dom Pedro II, porque o Dom Pedro II tem uma figura endeusada. Então ele é mais Deus e menos herói. Né? Deus está acima do herói. E a gente quer ver como é que isso vai funcionar na prática, nessa dramaturgia. Como a dramaturgia vai conseguir fazer com que Dom Pedro II seja um Moisés mais humano, como Moisés de os 10 mandamentos, do que a Bíblia nos diz sobre Moisés. Porque por mais que Moisés seja muito humano, é claro que é uma figura bíblica, é uma figura heróica e que muitas vezes é iluminada por Deus, né? E o Dom Pedro II também é essa figura que muitas pessoas falam que é o governante iluminado por Deus. Então eu quero ver também como isso vai ser colocado na prática. Mas mais até do que nos Tempos do Imperador, eu tenho muita curiosidade sobre o Selvagem da Ópera, que essa sim tem a sua história principal toda baseada na história do Carlos Gomes, o Selvagem da Ópera. Apesar dele ter uma história dramatúrgica muito forte, o que também me impressiona pelo horário em que ela vai ser exibida, é muito assassinato, muitas coisas assim. Eu quero ver como isso vai virar dramaturgia. Porque a dramaturgia também é respirar. Também é dar aquela... E tá no momento de uma descontração, tá no momento de uma risada, tá no momento de quebrar um pouco a tensão. E a história da nossa vida, ela não é escrita pelas nossas mãos. Então, por vezes, ela vai fugir da nossa vontade. E foi assim que aconteceu com o Carlos Gomes também. Muitas vezes a história da vida dele fugiu à vontade dele. E aí, como você vai colocar uma mocinha... Não estou falando que isso aconteceu, né? Mas como você vai botar uma mocinha para um personagem principal como Carlos Gomes e vamos supor que ela morresse de tuberculose. E tu tem que matar a mocinha de tuberculose, mas se você não matar ela, você descaracteriza toda a história do Carlos Gomes. Então também me interessa essa questão da dramatização, não sei você. Sim, João, eu acho que Pode falar, Luiz. Vamos só pegar um negócio aqui. muito importante, né? Da gente se pensar. E o João falou da série da Netflix baseada numa mulher que fez os produtos de beleza para mulheres negras. Pesquisei, conferi aqui, eu já até assisti a série, pessoal. E o nome se chama A Vida e História de Madame C.J. Walker. Tá na Netflix, é muito bom. Acho que é uma minissérie, na verdade, são poucos episódios. E é muito bom a gente ver também essa história, né, e como essa história vai ser transplantada para uma adaptação, né, para as
até Londres. E outra coisa que a gente falou sobre essas histórias de fatos reais, como que elas ganham o público, como que as pessoas se aproximam. E um grande exemplo, né, são as histórias que, na verdade, são diários que viram livros. Eu trouxe aqui 2 exemplos, só um minutinho. Que um é o Quarto de Despejo, um livro que tem sido muito discutido, estudado, da Carolina Maria de Jesus, né? Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada. Esse livro eu estou lendo atualmente, e é um livro que é um diário de uma catadora de papel, a Carolina Maria de Jesus, e que ela escrevia. Então, uma coisa muito interessante é como que foi preservada nessa obra, nesse livro, a escrita dela. Não tem correções, não foram feitas correções, né? E, na verdade, isso aqui foram vários diários que eles coletaram, tinha vários caderninhos e juntaram para publicar em forma de livro. Então, como trazer, né, essa história da vida real para uma adaptação? Nesse caso, eles preferiram trazer a história em si, pegar o caderno, pegar o diário da Carolina e publicar. Outra história que é o Depois daquela Viagem, também brasileiro, da Valéria Piazza Polizzi, que é um livro infanto-juvenil, muitas escolas já adotaram, né, durante um tempo, um período, e era uma jovem com AIDS. Esse tem uma preocupação um pouco maior, porque ele é um diário de bordo, só que a gente percebe que a autora aqui ela já incrementa algumas coisas, tem diálogos, então ele tem um formato mais de livro mesmo, de romance, né? Acho que não livro, mas romance mesmo, porque tem diálogos, é uma obra também, por ser essa questão da AIDS, tem alguns momentos que ele é muito didático, de explicar que a AIDS não se pega só de você abraçar. Então também é muito importante por causa do público que ele se dirige, diferente da proposta do Quarto de Despejo, enquanto o jornalista, né, que encontrou a Carolina simplesmente pegou aquilo e publicou essas histórias que ganharam grande repercussão, tiveram grande repercussão e continuam tendo. E aí, João, falei daqui do filme, da série, né, que você citou, da Netflix, do produto de beleza, da Madame C.J. Walker, eu confirmei o nome, e também tem outros filmes, né? Na verdade, que a gente tem várias produções. As baseadas em fatos reais têm enormes listas dessas histórias, e algumas mais recentes que a gente gostaria de trazer, né? Outras também que o pessoal já deve ter visto na Globo, né? Não só na Netflix, como é o caso do Intocáveis, que é um filme do homem negro, que ele ajuda, né, o patrão dele, que é cadeirante, se não me engano. É uma história emocionante demais, um filme muito bonito, e essa história tem ali a sua estrutura cinematográfica, né, dramatúrgica, uma estrutura muito bem montada, muito própria do cinema. Só que, para isso, eu acho que são feitas algumas coisas. Não só as concessões, mas também você organizar que período você vai contar da história. Porque a história da pessoa é enorme. Se eu pegar a história toda, pode dar, sei lá, um filme enorme, chatíssimo. Então, uma coisa que a gente já até falou aqui, o recorte. O filme, a história, tudo é um recorte. Então, eu vou recortar aqueles momentos que sejam importantes para minha estrutura. Exemplo, se eu vou fazer uma estrutura que começa assim e vai subindo, depois desce, ou seja, mais próximo dos 3 atos, eu preciso pegar o momento que vai ser mais calmo, vai acontecer, por exemplo, um acidente, e depois, mas é aquele dia que o fulano caiu no banheiro, pode ser importante, então, para depois que ele sofre acidente. E também você montando, né? Óbvio que você não vai mudar a cronologia dos fatos se não tiver razão, mas se você estruturar mesmo aquela história que você tem num livro, num relato, numa entrevista que você fez com a pessoa que viveu, no seu roteiro. Tá mudo, João. Eu acho que com certeza é muito importante isso, Vitor. E quando você estava falando aí, eu lembrei que a própria Glória Pérez em O Clone, ela retratou a vida dos dependentes químicos, né? Só que eu achei interessante é que ela retratou a vida dos dependentes químicos baseada na vida deles. E ela fala numa entrevista que ela foi fazer a pesquisa e que ela pegou uma caneta e um papel e ela disse: o que vocês querem que eu mostre de vocês, né?
e que aí eles falam que a gente quer que a senhora mostre que nós não somos mau caráter. Nós não temos nosso caráter duvidoso, nem nada do tipo, mas nós somos doentes. E eu achei aquilo incrível, né? Porque você tem a Mel cometendo atrocidades na novela inteira e mostrando no final que, na verdade, ela estava doente. Ela queria comprar droga, porque queria. E que não era uma questão de caráter, era uma questão de uma doença, de fato, que ela estava enfrentando, e ela precisava de ajuda e não de mais julgamento e nada do tipo, né? E tanto que depois ela, graças a Deus, no final da novela, conseguiu se dar bem. Mas eu acho interessante como ele colocou dependentes químicos. Então, assim, ela conseguiu retratar a vida de cada um. Eu imagino que cada um deve ter falado para ela uma coisa diferente. E aí ela conseguiu retratar a vida deles, dramatizar a vida deles, né? Porque a Mel termina de uma forma, o personagem do Thiago Fragoso termina com problema de cabeça, não consegue, com problema de esquecimento e tudo mais. E a Regininha, que é a outra personagem, desaparece e fica meio que suposto que ela pode ter morrido. Então, assim, os 3 finais possíveis, né? Ou um pode ser preso, tem vários finais possíveis nessa questão. Então, eu acho que eu gostei muito assim da abordagem da Glória Pérez. E aí eu coloquei, como eu disse para vocês, eu coloquei a questão do Hitler. E mais, eu só vou citar de novo a Casa das 7 Mulheres, só para reforçar na mente de vocês o que eu estou querendo dizer. Que é a questão de você criar uma duplicidade. Hoje, você vê o diário de Anne Frank, você tem 2 imagens da Anne Frank. A Anne Frank dramatizada e a Anne Frank real, a da vida real, aqui, né, que existiu. E o Anjo de Hamburgo, você também vai ter o Anjo de Hamburgo como a Sophie Charlotte na série e como a de fato, Araci, que foi da vida real. Mas você tem uma heroína dramatúrgica da Araci, o Anjo de Hamburgo, e você tem uma mulher da vida real, na vida real. Então, acho que é isso que é a grande questão, é da capacidade do autor de dramatizar, né? Porque senão você vai criar uma história documental e ninguém quer ver uma história documental, a pessoa quer sentir. E para sentir, é preciso ter dramaturgia. É preciso contar aquela história com aquela coisa da traição, do amor, da megerona, né? Enfim, da poteira, dessas questões todas, né? Que muitas vezes vão ter a ver com a realidade de alguém, mas claro que exagerada, megalomaníaca, como a novela tem, né? A grande discussão até acerca de Amor de Mãe Amor de Mãe me parece ser uma história real, pelo menos na Lourdes ali. Eu duvido muito que a Manuela Dias não tenha se baseado em alguém. Eu acredito que ela tenha se baseado, tenha se inspirado em alguém. Mas o que muitos questionam, eu acho que não nem em questão a Lourdes, é como alguns dramas da novela são pouco folhetinescos e pouco dramatizados, né? A direção da novela é pouco dramatizada, é muito real, é muito nua e crua. E a novela ela tem essa característica de deixar... Não é deixar tudo nu e cru, é deixar tudo natural, mas tentar captar uma emoção que a vida real não capta. É colocar uma trilha sonora que na vida real não tem, né? Deus que me perdoe, mas você não vê uma pessoa morrendo na rua ao som de um instrumental triste. Ou você também não... O pessoal fala muito de marcha fúnebre, mas é difícil ter uma marcha fúnebre hoje em dia. Então você coloca aquilo para representar algo. Você não corta o seu cabelo ao som de do nada o universo coloca. Então é você entender que tem o nu e cru, mas o nu e cru precisa estar dramatizado, precisa estar dentro da dramaturgia. Eu acho que essa é a grande discussão e é por isso que a gente está debatendo isso agora. Porque nós estamos num momento de transição artística. Eu não sei se você concorda, Vitor, até por ser estudante de letras, nós estamos num momento de transição artística. Nós estamos tentando descobrir o que é esse pós-modernismo. A gente quer entender ele, porque a gente ainda não entendeu ele. E a gente quer entender, a gente está interessado, a gente quer ver. Só que a gente está, muitas vezes, pecando, porque a gente está deixando de lado o naturalismo, deixando de lado o romance, o romantismo, achando que eles vão morrer a partir do momento que a gente começar a entender o que é o pós-modernismo. E a gente começou a problematizar o romantismo,
a problematizar o naturalismo e achar que o caminho correto é o realismo. E aí é que vem a grande questão. O realismo não combina com a dramaturgia, né? Ele é uma corrente que é extremamente diferente da dramaturgia. A dramaturgia nasce com Alencar no Brasil, nasce com Machado de Assis, nasce no romantismo. E não tem como tirar os seus pés de estarem fincados lá. Embora você encontre elementos realistas, embora você encontre qualquer outro tipo de elemento, não dá para fazer uma senhora ou uma Lucíola extremamente realista hoje em dia, e em momento algum, e atingir um grande público e fazer sentir. E aí é que é uma questão, Vitor, não sei se você concorda comigo, vou até deixar essa pergunta para você. Não sei se você concorda, mas apesar de você colocar, às vezes, elementos do realismo, elementos do naturalismo, elementos do pós-modernismo em produções que deveriam estar com os pés calcados no romantismo, como todas as outras, elas estão emocionando menos. Você está se emocionando muito mais por uma realidade fabricada pelo romantismo do que pela realidade que de fato acontece. Você se emociona mais em ver uma mulher no tan 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 cortando o cabelo dela, raspando o cabelo dela, do que olhando uma mulher raspando o cabelo dela na vida real, sem nenhuma música, sem nenhuma trilha sonora, sem absolutamente nada. Então eu acho que aí é que está a grande questão. É transformar os ícones da história em ícones da dramaturgia também. Porque senão não adianta, eles vão passar batido. E aí eu não sei se você concorda comigo disso, né? Concordo, João. Acho que o dramaturgico, até por outras coisas, né, os elementos, como você falou, como a música, também trazem, né, a pessoa, aproximam, tocam. Então, acho que sim tem a sua força, ainda mais pensando, né, nisso, em como que a gente recebe essas produções. No caso, acho que... tinha travado. Mas eu concordo completamente. Eu acho que isso está muito ainda presente, né? A gente admirar, por exemplo, contemplar essa cena, como você falou, e uma pessoa que está sofrendo na nossa realidade, na nossa vida, a gente passa adiante. Então, exemplo, eu vejo uma novela e sofro a beça com aquele personagem que é mendigo, que ninguém dá mínima para ele, só que você, na sua vida, você ignora, você, né, faz o que os personagens fazem. Estou passando os bichinhos aqui, mas eu acho que é muito disso. A maneira também da gente se portar, né? E isso acaba refletindo, sim, e como a gente precisa também relacionar e fazer com que o que a gente assiste, o que a gente vê, o que a gente lê, tenha uma significação. Então, nesse sentido, se eu estou lendo uma obra sobre isso, eu vou aprender uma coisa, eu vou tirar uma coisa e isso talvez mude a minha percepção, o que eu faço, o meu agir na minha vida real, né? Na minha vida fora daquela produção, daquela leitura. E aí, eu já trago para outros exemplos, João. A sua conexão está um pouquinho ruim, mas eu trago para outros exemplos o caso de A Lista de Schindler, 12 anos de escravidão, né, que é um filmaço, A Teoria de Tudo, que trouxe a história do Stephen Hawking, se não me engano, também teve o livro, né, que é um grande físico, né, um grande nome da ciência, e veio para esse filme, que é um filme com cara de filme ficcional, não é um filme documental. Né? Como a gente falou, a estrutura que vai diferenciar muito o que eu vou fazer numa ficção ou num documentário, né? E também tem um filme muito bom da Netflix, que é o menino que descobriu o vento, né? O menino, se eu não me engano, de um país africano, uma comunidade africana, e que ele descobre alguma maneira de produzir vento, uma região muito seca. É um filme muito interessante, que eu já vi já faz alguns anos. Eu até cheguei a fazer uma resenha uma vez sobre ele, que é um filmaço. Então, eu acho que essas histórias trazidas para a gente, também elas tocam e fazem a gente pensar. Porque muitas vezes a gente assiste ou vê história, por exemplo, se eu ouço falar, teve uma mulher chamada Carolina Maria, que ela era catadora de papel e ela escrevia diários contando a vida dela toda, né? Você pode, tá, mas quando você lê, quando você se aproxima, não é só o contar, é o tocar, é o assistir, se fosse, por exemplo, um filme, se fosse
um filme que tivesse uma atriz interpretando a Carolina com os filhos dela, que ela não tem o que dar de comer, e vai pedir na mercearia, na fábrica de biscoito, na padaria, comida, e aí quando dão só o osso, ela não acha bom, porque o osso não tem carne para as crianças, assim. É sofrido, é dramático, né? E muitas vezes a gente não liga se, por exemplo, a minha mãe contasse que a empregada de fulana se chama Carolina e tem essa realidade. Só que quando a gente se debruça, quando a gente toca, acho que a arte traz muito isso pra gente. Com certeza. Eu acho que isso que você disse é extremamente verídico, real, e que você falou uma coisa assim impressionante, que você relatou até a questão da própria realidade, né? A gente vê um mendigo na rua. Eu acho que a gente idealiza muito a dramaturgia, sabe? E é por isso que você vê, por exemplo, uma fina estampa com aquela cenografia toda irreal, que não tem nada a ver com pobre, e você tem uma novela marcando quase 39 pontos de audiência, e aí você vê uma outra novela que tem a cenografia perfeita, exatamente da forma que é, e aí o povo acha muito escura, o povo acha muito não sei o quê. Então você tem essa dificuldade com o real, aquele susto com o real, né? Você gosta do mágico. Isso justifica até muitas novelas que fizeram muito sucesso, que tem um desprendimento com isso. Então eu acho assim, se é difícil você contar a realidade de pessoas que não existem, é mais difícil dramaturgicamente e transformar essa pessoa, mais uma vez cito a mesma frase, transformar essa pessoa que já é conhecida na nossa realidade, que talvez seja uma grande figura da nossa realidade, em uma grande figura da dramaturgia também, como Garibaldi, Anita Garibaldi, Dom Pedro I, Dom Pedro II e diversos outros, JK, Dalva Erivelto, Dercy Gonçalves e vários outros aí que passaram E pela a Globo, né? E minissérie por também outros da filmes. Glória Pérez, da Amazônia, de Galvetas Amazônia. Documentos, acho que era o nome, que trouxe importantes figuras, né, daquele cenário da amazônico. Então, eu acho que essa é a grande questão. Acho que o grande resumo é esse. A gente fala muito sobre as emoções, como que essas tramas tocam, e também a importância, os cuidados. A gente está cheio de bichinho da luz aqui. E os cuidados da equipe, né, enquanto eu vou transplantar uma história real para uma adaptação, para um livro. Então, existem diversos recursos. Você pode, por exemplo, como eu falei, pegar o diário da pessoa e publicar, ou você pode trazer, né, de uma outra maneira, ou a própria pessoa pode reescrever depois, ou pode contar a sua história depois, como foi o caso do livro da Valéria Piazza que eu falei. Então, eu acho que o que não falta são exemplos, existem muitos outros. Eu acho que essa é a grande questão, né, João? Como que a gente vai trazer? E faço uma pergunta para você, João. Você já trabalhou, acho que... Na verdade, acho que a única coisa que você trouxe real foi quando em Terra Livre teve a questão da imigração, né? Sim, e eu acho que também ali eu precisei, obviamente dramatizei bastante, né? Porque eu tinha um plot, uma história de vida ali, e que houve uma dificuldade, obviamente, da questão da imigração da imigração italiana, e eu acho que você tem vários finais em relação à imigração italiana, né? Pessoas que morreram dentro do navio e situações precárias. E eu tive que retratar todas essas realidades, né? No primeiro capítulo morre uma mulher dentro do navio, mas assim eu tive que dramatizar, né? A grande figura. E aí, olha que coisa, né? E aí eu peguei a imigração italiana e juntei com o Barba Azul, que foi até uma base, o conto do Barba Azul para a própria história, na figura do Afonso de Leroy, que era um barão do Brasil, né? E que ficcional, claro, que recebia italianos dentro da sua fazenda. Ele se apaixona por uma das italianas e ele investe, fala que vai conquistar aquela italiana e tenta ali dramaturgicamente, bem folhetinesca, atrapalhar o romance da Helena com o Vicente. E eu acho que isso é muito, muito forte e é muito dramatúrgico. Né? Depois a gente vai vendo cada coisa que vai acontecendo. Ele é filho do Afonso, e questões que são dramatúrgicas e que estão presentes na dramaturgia, e uma situação de vida real que é a questão disso. Eu ensaiei escrever Elis, eu tinha escrito esboçado, e tinha escrito o primeiro episódio, né? Logo depois veio o filme, né, João? Na verdade, eu parei de escrever porque o Gilberto Braga ia escrever a minissérie da Elis, lembra?
em forma de novela das 11 na época. E aí, na época, eu estava no ano de exibição de Liberdade, Liberdade. Ele ia escrever para 2018, na época, uma coisa assim do tipo. E aí eu decidi parar. Falei, não vai adiantar, vai ficar uma coisa ridícula, porque eu vou fazer a minha versão vai ficar aí rodando, mas também vai vir uma outra versão aí do Gilberto, né? E eu sabia como eu faria a versão, porque existia um especial de não sei quantos, acho que 30 anos da morte dela, os 30 anos da morte dela, e esse especial ele era separado em episódios. E ele contava documentalmente até determinado ponto. Então eu ia dramatizar exatamente o documentário. Eu ia dramatizar o documentário. Então, para mim, era um trabalho mais fácil até. Mas eu acabei não fazendo. Mas é uma coisa que eu gosto muito. Sem sombra de dúvidas, falar de história real. Ah, não, eu contei uma história real também. Em Chamas da Liberdade. A história de Chamas da Liberdade é real. Aqui em casa, eles comentavam... Eu não posso falar o nome do famoso, né? Mas se vocês procurarem Os famosos que moram no Rio bastidores das eu Cruzes, queria talvez saber. vocês... se vocês procurarem aí famosos que moram ou moravam em Rio das Cruzes, vocês vão chegar numa situação, numa conclusão. Mas aqui tinha uma história de uma menina e que muitas pessoas me contavam essa história. A minha mãe me contava muito, as minhas tias me contavam muito, de uma menina que era rica, que brincava com elas, que eram mais pobres, e que essa menina se casou com um cara que era super interesseiro. O cara super deu um golpe nela e foi morar no Rio de Janeiro, né? Ela é de uma família riquíssima, inclusive o pai, o tio dela é uma figura conhecidíssima do Brasil inteiro. E aí, muito conhecida, ninguém não conhece ele. E aí, o que aconteceu? Gente, toda vez eles falavam e eles me lembravam em memórias, assim, sabe? Tipo, eu lembro da fulana, quando ela era criança, brincava com a gente. E aí ela morreu. A menina morreu pouco tempo depois, doente. E tudo mais, e elas lembravam muito da menina que era da faixa de idade delas, minhas tias e ela. E aí, eu fiquei com aquilo na cabeça. E aí, vi uma reportagem, acho que foi uma das únicas vezes que eu vi uma reportagem, e que uma reportagem virou novela também. Porque eu vejo tanto autor falando, eu vi uma reportagem, a Glória Pérez, eu vi uma reportagem de uma mulher que fez barriga de aluguel, e assim nasceu barriga de aluguel. O Manuel Carlos, A eu vi uma Rosane reportagem de... também. Né, eles Eu falam lembro que que foi uma vira reportagem. reportagem. O da Rosane foi a reportagem de mulheres que eram chefes de família. Pra Paloma, no caso. Então, aí veio a reportagem, virou a novela. Eu vi, na verdade, eu lembrei dessa história e vi uma reportagem também que falava sobre cristais milagrosos. Eram cristais que estavam sendo Chamas da Liberdade vai voltar esse ano ou ano que vem na Megodê, mas ela falava sobre cristais milagrosos, ajudar na cura do câncer. Então, cristais que seriam muito cobiçados. E aí eu criei uma história protagonizada pelo Tony Ramos, que era a história do Marcelo, que era um cara que vinha da Bahia para o Rio de Janeiro, que dava um golpe nessa mulher. Essa história eu estava escrevendo quando eu operei, lembra? Era essa história. E ela dava um golpe, ele dava um golpe nessa mulher, e quando ele dava esse golpe na mulher, ele roubava tudo que era dela, e ele teve um filho com ela. E esse filho que ele teve com ela era o Armando, que era o Cauã Raymond, que ele deixa com um tio. Então o Armando é criado por um tio, né? O personagem é criado por um tio. E quando ele fica grande, ele vê o pai muito feliz da vida, com um grande império de cristais milagrosos, vendendo esses cristais. Existe até um questionamento se os cristais eram ou não milagrosos, e ele decide se vingar do pai. Então, assim, esse caso de Chamas da Liberdade, que foi essa novela, eu utilizei uma história real que precisei dramatizar. É claro que o cara não virou o maior... o cara que deu esse golpe nela sumiu no mundo, mas foi viver uma vida como um cidadão normal. Não essa história do filho que foi dado por uma outra pessoa, que vai se vingar do pai, e o pai virou um grande magnata de cristais milagrosos. Então, você dramatiza, obviamente, a história para que ela pareça novela, pareça dramaturgia, porque senão vai virar um documentário, né? E aí Exatamente. não Essa rola. é a grande questão. Uhum. É isso, pessoal. A gente espera que vocês tenham gostado e que deixem aqui seus comentários também com outras sugestões, que a gente sempre gosta de
saber. Muito obrigado, João. Tô falando como se o programa fosse meu, né? Mas obrigado, pessoal, por ter assistido. Uma boa tarde, boa noite e até a próxima semana. Tchau. Beijo a todos e até semana que vem. Até.